Então vamos lá, meus amigos, comentar a segunda parte do arco de O Ecomundo, pra gente encerrar logo de uma vez essa parada, né? Não tem muito o que se falar de introdução aqui, porque esse vídeo é uma segunda metade, então, pra quem não viu ainda o que eu achei do início de O Ecomundo e onde eu vou comentar os pontos mais gerais acerca daquele arco, veja o vídeo de segunda-feira. Hoje a gente só vai fazer um complemento e comentar também a parte do Turn Back the Pendulum, que eu não ia comentar no vídeo de hoje, eu ia deixar pro próximo vídeo, né, do mês que vem. Mas depois que eu vi que o arco seguinte é muito grande, ele tem mais de 100 capítulos, só ele, então eu resolvi comentar esses 12 capítulozinhos hoje também. Então aqui vai ter também essa parte do arco do passado, beleza? Já deixa aí seu like, já se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sino para receber vídeo novo falando de anime e mangá toda segunda às 5h15 e às vezes quinta-feira também. Eu sei, você não viu nada do vídeo, como é que você sabe se vale a pena dar o like, se vale a pena se inscrever? Confia no pai, pô, você faz, dá o like, se inscreve e lá na frente se você não gostar, você tira tudo, fecha o vídeo, me xinga, amaldiçoa a minha próxima geração, faz o que você quiser. Mas já deixa logo na confiança, vamos no sistema de confiança, já deixa o like, já deixa a inscrição, porque senão você vai esquecer. Você vai gostar do que eu vou falar aqui, mas vai esquecer e quem se lasca sou eu. Então ajuda o papai aqui, certo? Muito bem, como eu estava dizendo, o vídeo de hoje a gente não vai comentar muito questão de estrutura do arco, porque tudo isso já foi colocado no vídeo da semana passada. E, infelizmente esse arco não muda em termos de estrutura, ele continua sendo um corredor de lutas até o fim. É um arco de quase 80 capítulos que é só luta, 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 luta até o final. Mas apesar disso, esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais leve, né? A galera disse, pô, tu botou pra arrombar no arco mesmo, a madeira cantou mesmo, porque aqui é assim, né? Quando eu elogio, mas quando é pra descer a ripa, titio. Mas eu sinceramente acho que a segunda metade desse arco melhora um pouquinho pelos motivos que eu vou tentar explicar aqui. Basicamente, nesse finalzinho de arco aparecem 4 capitães Shinigami para ajudar na luta. Uma, que é aquela da 4ª divisão, que aparece para curar os feridos, e os outros 3 apareceram para ajudar na luta mesmo. Um dos motivos para eu ter achado essa segunda metade do arco melhor do que a primeira é o seguinte: nós temos aqui basicamente 3 lutas, mas são 3 lutas que fazem coisas um pouco diferentes, elas têm apelos diferentes umas das outras, e isso tem tudo a ver com as características de cada um dos personagens envolvidos. E esse é o segundo motivo pelo qual eu acho essa parte do arco melhor do que as outras. Porque pela primeira vez e única, o Kubo soube tirar vantagem, veja bem, do fato de que os dois arcos são muito semelhantes, né? O de O Ecomundo e o da Soul Society. Ou seja, aquela coisa que disseram, o Ecomundo é uma cópia da Soul Society e tal. Pela primeira e única vez no arco todo, o Kubo soube tirar vantagem do fato de existirem paralelos muito fortes entre uma coisa e outra. De que maneira? Colocando personagens de características semelhantes para lutar um contra o outro. Claro que você pode dizer que isso depõe um pouco contra o arco de O Ecomundo, porque tipo, porra, os Arrancars têm personagens que têm as mesmas características dos Capitães Shinigami? Tem. Isso infelizmente é verdade, tem. E isso fica claro nessa segunda metade do arco, né? Então, nem a caracterização básica dos personagens dos Arrancars foi realmente interessante. Eu sei que vocês adoram o Ukiyoha e ele vai ter o espaço dele para brilhar no próximo arco da guerra e tal. Mas tirando ele e talvez o Grimmjow, que muita gente gosta, eu acho mais ou menos, mas muita gente gosta. Tirando eles dois, a verdade é que todos os outros Arrancars foram aleatórios, não marca por nada, não tem construção nenhuma e não serve nem do ponto de vista estético, na minha opinião, né? Mas enfim, então aqui o Kubo coloca lutas de personagens de características semelhantes e isso cria um paralelo interessante nessa parte do arco. Então pelo menos aqui ele soube extrair um pouquinho de coisa boa do fato dos arcos serem muito parecidos, né? Aí nós temos lá as seguintes lutas. O Mayuri vai enfrentar o cientista maluco, né? Dos Arrancars, que é o Saiel Aporra. O Mayuri vai enfrentar o Aporra. A luta em si não é muito interessante pra mim por um motivo simples. Essa luta, quando o Mayuri chega, ela já tava com a língua de fora. Essa luta já tava cansada. Porque basicamente eu acho que essa luta tinha que ter terminado na hora que o Ishida fez lá a macumbaria dele lá com a tal da Zilla Schneider. Sempre a Zilla Schneider, nessa miséria me persegue. Que o Ishida tirou das bugigangas dele do nada lá pra vencer a luta. Ela tinha que ter terminado ali. Por algum motivo que eu não entendi muito bem qual foi, ou acho que entendi sim, o Kubo estendeu a luta, manteve o Arrancar vivo, né, o espada vivo, pra aí o Mayuri ter que vir finalizar ele. Eu acho que é isso. O único motivo plausível que eu vejo pra essa luta não ter acabado ali foi pra ter um migué pra botar o Mayuri dentro da luta e, consequentemente, pra tirar o Mayuri no primeiro momento da guerra final, né, naquele plano do Aizen de deixar alguns capitães trancados dentro de O Ecomundo, aquela coisa toda. Porque a luta em si, pra mim, não ganhou muita coisa do fato do Mayuri ter aparecido, exceto a questão do paralelo que eu mencionei, né? Que é cientista maluco contra cientista maluco. Só que aí tem um pequeno problema. Como os dois são cientistas,
A luta em si é basicamente uma disputa pra ver quem tira a coisa mais esdrúxula do rabo. Quem tirar a coisa mais esdrúxula do rabo ganha. Basicamente é isso. E eu prometi que o vídeo ia pegar leve, né? Já começando bem. Mas é porque realmente o Kubo, quando ele coloca esse arquétipo, ele não, vamos dizer assim, ele não sabe trabalhar esse arquétipo do personagem inventivo no meio da luta, porque o inventivo pro Kubo não é um inventivo do tipo Shikamaru de Naruto, que é um cara que ele pensa estratégias criativas, mas que fazem sentido pro leitor. Quando o Kubo coloca um personagem inventivo, ele basicamente realmente inventa a solução do nada. O leitor não tá esperando. Enfim, tudo aquilo que eu já reclamei no vídeo passado, né? O leitor não tá esperando o que vai acontecer, o cara simplesmente sai tirando coisa da caixa mágica dele e resolvendo o problema de maneira extremamente conveniente. E aí eu falei no vídeo passado que o Ishida era o rei disso, mas que tinha um concorrente à altura. O concorrente à altura é o Mayuri. Por isso que a luta deles dois lá na Soul Society combinou bem, porque são os dois mestres de tirar a bugiganga do nada pra vencer as batalhas, né? E aqui a solução final do Mayuri para vencer a luta é uma forçação de barra dessa. Basicamente eles, não, todo mundo que eu enfrento numa luta eu coloco um artefato que fica espionando aquela pessoa 24 horas por dia. Então basicamente você, senhor, a porra, está sendo espionado por mim. Então eu já sabia todas as suas técnicas antes de eu vir pro campo de batalha, porque como eu enfrentei o Ishida lá no Soul Society, eu deixei implantado nele esse artefato aqui, eu tava ligado. Sei todas as suas técnicas, já troquei. Meu Deus, eu já tirei meus órgãos internos tudo aqui, então seu boneco de voodoo não funciona. Boneco de voodoo esse que também foi tirado do nada. Por isso que eu tô dizendo, é uma disputa de quem tira a coisa mais esdrúxula do rabo pra ganhar a luta, né? Então o cara tirou um boneco de voodoo do nada, destruiu todo mundo, o Abará, o Ishida, todo mundo com esse boneco de voodoo, mas aí o Mayuri veio sem os órgãos internos, ele veio lutar sem estômago, sem fígado, botou pra torar. E foi assim que ele ganhou. Então, a luta em si, como são dois personagens do arquétipo inventivo e o Kubo não sabe trabalhar isso, terminou virando uma luta de quem inventa mais, chora menos. E quem inventou mais foi o Mayuri, e quem chorou menos foi o Mayuri. Pra não dizer que eu não gostei de absolutamente nada dessa luta, que eu critico tudo, a lacrada final que ele deu em cima do Aporra foi da hora. Porque o Aporra veio com o negócio de que, não, eu sou imortal, eu sou perfeito, você não tem como me destruir. E aí o Mayuri pegou ele lá num Rikif, no Salamalek, né? Vocês estão no Sambariló, vocês estão ligados. Pegou ele no Sambariló lá que deixou ele muito doido, deixou ele com uma ilusão eterna, ficou preso eternamente numa ilusão. Ou seja, ele ganhou com o Salamalek, como já seria de se esperar. Mas a reflexão que ele propõe, a lacrada que ele dá em cima do cara é legal. Porque ele fala que, ó, você vê que esse negócio de perfeição, cientista não gosta de perfeição. Porque perfeição significa estagnação. E a estagnação mata a ciência, mata a investigação, mata a curiosidade. E é verdade isso. Essa parada é verdade, é método científico purinho aí, viu? Acho que o Mayuri andou estudando filosofia da ciência. Ou o Kubo andou estudando filosofia da ciência, uma das duas coisas. Eu acho mais fácil o Mayuri ter estudado do que o Kubo. Enfim, foi a única parte da hora, mas de resto foi uma luta pra ver quem forçava mais a barra e o Mayuri ganhou. A segunda luta, que é a do Byakuya versus a abóbora, vocês perceberam que aquele espada, a forma de esperta dele parece aquela abóbora do Yu-Gi-Oh!, o Pumpkin King of the Ghosts. A luta do Byakuya contra a abóbora, ela só serviu pra um propósito muito específico. Era pra mostrar como o Byakuya é muito foda. E nisso daí, nessa pretensão muito simples, nesse objetivo muito simples, eu acho que ela obteve sucesso. Porque de fato a gente vê o Byakuya sendo muito foda durante o tempo inteiro, né? Ele tá sempre no comando da luta e mesmo quando o cara parece que vai tirar um Salamalek pra ganhar dele, ele vence na base da pura fodelança. Ele corta os tendões da perna, ele corta os tendões do braço, ele usa técnicas avançadas pra quebrar as magias do cara e ele destrói o cara, e sempre com uma frase com lacrada boa, né? Aquela coisa que a gente já comentou de Bleach também no vídeo retrasado, não no passado, de que a ação é muito estética. E eu esqueci de mencionar isso naquele vídeo, mas menciono agora. A estética da ação é frequentemente muito brega. É uma coisa que fora do contexto da obra de ação a gente sentiria vergonha alheia, mas dentro da obra de ação costuma funcionar. E aí torna o personagem, ao invés de brega, torna ele muito cool. E o Kubo sabe fazer isso, ele sabe botar personagens pra falar frases de efeito pra que eles pareçam muito cool. E o Byakuya é um personagem desse tipo. E ele basicamente fica a luta toda humilhando o cara da abóbora, que também é um personagem desse tipo, mas na luta entre quem humilha mais o coleguinha, né, de quem se paga mais de superior, ele não tem como ganhar do Byakuya, porque o Byakuya é o supremo disso em Bleach. Então na disputa aqui do paralelo entre ver quem é mais arrogante, o Byakuya sempre vai ganhar essa. E ele fala várias frases de efeito pra dizer, não, você não perdeu por sua arrogância, você não perdeu porque você me subestimou, você perdeu porque você é fraco, você perdeu porque existe uma diferença enorme entre nós dois, foi por isso que você perdeu. Enfim, a luta é toda construída pra mostrar como o Byakuya é muito foda e muito da hora, e ele ficou parecendo muito foda e muito da hora. Então nesse sentido acho que ela funcionou. Ajuda também nessa segunda metade de O Ekumundo que as lutas são curtas.
porque além das lutas da primeira parte serem muitas, elas eram muito longas e se estendiam bastante. Aqui, os capitães tendem a resolver a coisa de maneira um pouco mais rápida e desgasta menos. E como em cada uma das lutas o Kubo soube trabalhar as características de cada um dos personagens, as lutas ficaram um pouco menos repetitivas. Então, esse finalzinho é mais tranquilo de ler, é menos cansativo. Não tem nada demais, continua sendo um corredor de lutas, mas é mais de boa de ler, pesa um pouco menos. E valoriza os personagens do Shinigami, né? Existe até nessa luta da abóbora, né, com o Byakuya, até um princípio de questionamento moral, porque a abóbora começa a questionar lá que com que moral vocês matam a gente? Quem colocou essa autoridade pra vocês nos matar e tal? Não foi muito bem trabalhado, não sei até que ponto ele poderia ser muito bem trabalhado, mas o fato é que ele tá ali presente e eu estou apenas notando isso, né? E a terceira luta, que é a mais importante dessa parte do arco, e é a que demora mais, é a do Kenpachi versus o Noitora, né? Que aqui, ao contrário das outras duas, essa é a luta mais shonenzão, é a luta mais Bleach, porque esses dois personagens são powerhouses, né? Esses dois personagens são caras que... força bruta. Eles se baseiam em força bruta, em tancar o golpe do outro, ir pra cima e botar pra torar e tal. Então essa luta é menos, vamos botar entre aspas, estratégica, porque na minha cabeça a luta do Mayuri contra o Aporra é o que o Kubo chama de luta estratégica, ele não sabe fazer. Então fica só o cara tirando poder do nada. Mas talvez a ideia fosse fazer uma luta estratégica, só entre nós aqui, né? A outra era pra mostrar que o cara é muito foda, mas essa aqui não, essa aqui é pra ser shonenzão de porrada mesmo, de massa velho. É pra ser luta de massa velho, de poder grandioso, de altas porradas, altas espadadas, coreografias, velocidade. É meio isso o lance do Kenpachi versus o Noitora, que são dois personagens de características semelhantes. Antes do Kenpachi entrar no campo de batalha, nós temos a participação da Nel, né? Que no vídeo passado, perdão, eu critiquei o modo como o Kubo trabalhou ali, porque ele quis forçar uma empatia daquela personagem pro leitor, forçar uma intimidade dela com o Ichigo que não existia, que não tinha base. Eles tinham acabado de se conhecer. E ele precisava daquela base bem estabelecida para ele colher os frutos agora, quando a Nel vai começar a fazer coisas realmente importantes no arco. Então era interessante que a gente tivesse esse apego verdadeiro à personagem lá atrás para que agora a coisa funcionasse melhor. Mas de toda maneira ela tem uma participação interessante nessa segunda metade do arco, a gente descobre, tem um plotzinho twist, né? Que não me surpreendeu muito, não porque eu soubesse, porque eu não sabia, mas porque eu já estava vendo uma certa construção, já estava havendo uma certa construção, vamos ser justos com o Kubo, né? De que existia alguma coisa a mais em relação a Nel que a gente não sabia. Os irmãos dela já tinham tido diálogos em outras partes da história dizendo, não, a Nel não pode ficar sozinha, a gente tem que tomar cuidado com ela, a gente tem que cuidar dela, porque senão pode acontecer uma coisa terrível e tal. Então já tinha indicativos de que tinha mais em relação a ela, né? Então nesse sentido foi bem trabalhado, não vou nem criticar o Kubo aqui não. E aí ela revela que ela era uma espada também, até mais forte que o Noitora, e a gente vê o passado deles dois, porque o Noitora sempre odiou a Nel, porque a Nel era uma pessoa, um arranca, né? Misericordioso, tranquilo, vivia na dela e não entendia porque que o Noitora tinha sede de sangue que ele tinha. Então basicamente é um choque de personalidades. O Kubo não se dá o trabalho de construir nem porque ela é tão bondosa, nem porque o Noitora é tão psicopata. E eu não tô nem dizendo que precisava não, eu aceitei do jeito que tá aí. Eu entendi que o ponto deles é que era uma dissonância fundamental das personalidades, né? Eles não se bicavam e não tinham como se bicar porque um era muito puxado para um lado e o outro era muito puxado para o outro. Mas a gente vê que existia relação entre esses personagens no passado, que o Noitora nunca gostou da Nel e que foi o Noitora que basicamente colocou a Nel naquele estado em que ela estava, né? Quase morta e em formato de criança, aquela coisa toda. Então ela tem uma participaçãozinha legal, mostra muita força nessa parte do arco. Não sei se ela vai ter alguma utilidade no futuro, se ela vai voltar a assumir sua forma original e vai ajudar o Ichigo e os amigos na guerra. Pode ser uma aliada interessante, né? Pode ser que ela tenha uma luta contra algum dos espadas lá na frente. Eu não sei, eu tô especulando, não sei nada do que vai acontecer no futuro de Bleach. Mas eu só tô notando que ela fez uma participação no arco e que aqui tá interessante. Ok, não foi nada demais, mas eu não vou pegar no pé do cara não também. Aí entra o Kenpachi e aí a luta esquenta, né? Aí tem uma luta realmente e aí é aquilo que eu disse. Novamente são dois personagens que têm paralelos um com o outro, né? São de personalidades semelhantes e com isso a luta vira um massa velho da porra. Escala bastante, é bastante cool. Não do modo do Byakuya, que é com lacrate, com frase de efeito, mas aqui é um cool mais ligado à estética do shonen, vamos dizer assim, né? Da porrada bruta e frenética e com grandes poderes e tal. Então é uma luta que se baseia mais nisso do que em outras coisas e cumpriu bem o seu papel. Também não é muito, é mais longa do que as outras duas, mas não é muito longa. Tem lá os despertados não sei quem, tem um monte de coisinha lá. E no final das contas o Kenpachi ganha. É uma luta bem visceral, contrasta com as outras duas que se basearam em outros valores.
Agora eu fiquei genuinamente com uma dúvida, que eu não sei se isso conta como um defeito, porque eu não sei se eu entendi, e aí é onde tá a chamada do vídeo. O Titicubo tá me deixando maluco já. Ele tá fazendo gaslighting comigo. Eu tô lendo Bleach, eu tô começando a questionar minha própria sanidade, se eu tô normal ou se eu não tô. O Titicubo está fazendo um gaslighting comigo, eu estou denunciando ele aqui e agora. Porque eu fico lendo Bleach, eu fico pensando se eu não tô ficando maluco, se eu não tô ficando doido. Porque eu fiquei pensativo aqui o seguinte, sobre o power scaling dessa parte. O Ichigo derrotou o Kenpachi Zaralho no arco da Soul Society, certo? O Ichigo está mais forte agora no arco de Wekumundo do que ele estava na Soul Society, porque ele aprendeu a dominar seu poder Hollow, a máscara, aquela coisa toda. Esse mesmo Ichigo mais forte, mais poderoso e utilizando o poder da máscara Hollow, lutou de igual para igual contra o Grimmjow, que é o espada de número 6. O Noitora, por sua vez, é a espada de número 5, e ele, Noitora, disse que ele é muito mais forte do que o de número 6, que a diferença de um pro outro não é pequena, é grande, mas vamos dizer que seja pequena, que ele só estivesse contando vantagem. Mas ele é mais forte do que o Grimmjow, porque ele tá um nível acima. Só que agora vem o Kenpachi Zaralho, que foi derrotado pelo Ichigo mais fraco da parte da Soul Society, e derrota o Noitora, que é mais forte do que o Grimmjow, que lutou de igual para igual com o Ichigo mais forte. Como é que essa coisa bate? Tem alguma informação aí? Como eu tô dizendo, eu tô realmente querendo tirar uma dúvida, eu não tô apontando isso como um defeito de Bleach, porque eu tô sentindo que tem alguma coisa que eu não tô captando aqui. Como é que isso faz sentido? Qual é a informação que eu não tô pegando aqui? Ah, você pode dizer assim, não. Contra o Ichigo, o Kenpachi não usou o Kendo, ele não usou aquela técnica das duas mãos, que foi que terminou derrotando o Noitora. Tá bom, ok, eu consigo entender isso. E quando o Noitora utilizou sua forma de esperto, ele começou a ganhar do Kenpachi. Mas o Zaralho estava enfrentando o Noitora de igual para igual, quando o Noitora não estava desperto, certo? Eles estavam lutando de igual para igual. E existe uma fala do Zaralho no mangá onde ele diz que ele está enferrujado, ou seja, dá a entender que ele está mais fraco nesse arco do que ele estava na Soul Society. Porque desde que ele perdeu pro Ichigo, ele estava aqui meio sem treinar muito, sem lutar muito. Não sei se ele é de treinar, né? Mas sem lutar muito e tal. Então ele está em tese mais fraco do que ele estava lá. Só que lá ele perdeu do Ichigo. Só que o Ichigo agora está mais forte do que estava lá. Só que o Ichigo enfrentou de igual para igual um cara que é mais fraco que o Noitora, que por sua vez perdeu do Kenpachi, que está mais fraco hoje do que estava antes. Não tá batendo, tem alguma coisa que eu não tô captando aqui. Ou eu não tô captando, então tem um erro grave de power scaling aqui na parada. Acho que, a não ser que eu esteja esquecendo de algum detalhe muito grande, pelo menos a crítica de que essas coisas não são passadas de maneira clara eu posso fazer, né? Vamos supor que eu realmente não tenha pegado algum detalhe, tem alguma coisa que esteja me escapando, que eu sinceramente acho que é o caso, tá? Porque se eu tivesse convicto de que tinha um erro, eu tava descendo a madeira que tava arregaçando, que você me conhece. Eu tô falando com essa humildade porque eu sinceramente acho que eu não entendi alguma coisa, que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Mas eu acho que é justo dizer que pelo menos essas informações não são passadas com clareza pro leitor. Se a peça do quebra-cabeça que tá faltando pra eu entender a lógica desse power scaling foi colocada em algum lugar, seja porque, sei lá, porque o Kenpachi não lutou com seriedade contra o Ichigo lá em Soul Society, sei lá. Ou porque o Ichigo não é mais forte hoje do que ele era na época da Soul Society. Ou porque quando o Ichigo derrotou o Kenpachi ele usou uma técnica que é mais forte. Não sei. Alguma coisa, alguma explicação que me diga porque é que o Ichigo em tese mais fraco venceu o Kenpachi. E o Kenpachi hoje em tese vence o cara que o Ichigo não conseguiria vencer, sendo que o Ichigo tá mais forte. Mas vamos convir aqui que pelo menos a comunicação não foi tão bem feita assim. De quem é mais forte que quem tá acima de quem. Fica uma coisa meio confusa, meio nebulosa. E é outro aspecto que a gente poderia botar no nosso episódio de ensino a Akira. Porque o Akira Toriyama é um cidadão que ele não erra. E é isso que eu já falei no vídeo de Dragon Ball GT. Muita gente tira as lutas de Dragon Ball pra menos, mas as lutas de Dragon Ball são geralmente, pelo menos do clássico e do Z, muito racionais. E um dos pontos pelos quais a luta é racional é o Akira sempre deixa claro qual é o estado da arte, quem é mais forte que quem tá na frente de quem, e o leitor nunca se perde nisso daí. Aqui, ou o Kubo errou realmente e a coisa não faz sentido, ele mesmo se perdeu no próprio power scaling, ou, o que eu acho mais provável, ele não se perdeu, mas ele falhou em deixar essas coisas de maneira mais clara. Ou então, a terceira hipótese, eu sou um imbecil burro e não entendi uma coisa que todo mundo entendeu, pode ser também. Aí eu realmente vou pedir que vocês nos comentários me elucidem, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu fiquei realmente, por isso que eu tô dizendo, ele tá fazendo gaslighting comigo, eu fico lendo e fico achando que eu tô louco. Então não sei, ou eu errei por burrice, ou o Kubo errou e se perdeu por burrice, ou o Kubo ninguém errou, mas ele não soube comunicar direito, que é o que eu acho que aconteceu, mas vamos lá. No final de tudo, né, derrotados os espadas, o Aizen aparece e explica que tudo fazia parte do plano dele, que ele viu tudo com antecedência,
de novo, o Aizen é esse cara, né? Ele sempre vê tudo com muita antecedência. Até umas coisas que, enfim, não faz muito sentido que ele consiga ver com antecedência, mas ele vê, ele sabe. E que aquele era um plano, que ele sabia que em algum momento os caras da Soul Society iam mandar Shinigamis pra lá e e ele ia sair fora e ia deixar todo mundo preso. A Orihime foi só pra isso. Eu não sei muito bem se isso casa, e aí foi outra coisa que eu fiquei me perguntando, se eu não tô ficando maluco. Mas na minha cabeça não casa muito a ideia de que, inicialmente, o plano era pra Soul Society achar que a Orihime era uma traidora e não se meter na controvérsia, não se meter no conflito, certo? Foi deixado muito claro isso até de maneira muito expositiva, o Kyoha explicando como foi o plano e de que foi tudo orquestrado pra Soul Society pensar que a Orihime tinha traído os heróis e aí ela não se meter, ela recuar. E aí eles poderem fazer o que quer que eles quisessem fazer com mais tranquilidade. Só que agora o Aizen diz, não, na verdade o plano era que uma parte do Shinigami viesse para o Ekumundo para deixar todo mundo preso e poder enfrentar o resto lá enfraquecido. Mas pera aí um pouco, esses dois planos são meio... eles se contradizem uns aos outros, não? Tem alguma coisa errada aí. Ou novamente o Kubo botou alguma explicação em algum lugar e eu não peguei. Mas na minha cabeça esses dois planos são meio que incompatíveis. Ou você quer que a Soul Society recue e não vá para o Ekumundo, ou você quer que a Soul Society vá em parte para o Ekumundo para você deixar todo mundo preso e tocar o zaralho no mundo dos humanos. Aí eu não sei muito bem como é que é o lance, mas novamente peço a ajuda dos universitários aí. Me expliquem se eu tô ficando maluco, ou se o Tite Kubo está ficando maluco, escreveu mal essa parte, ou se ele só não sabe se comunicar. É uma das três coisas, não tem outra hipótese não. Mas tudo bem, tem lá o plano do Aizen, que era para deixar todo mundo preso e ele tacar o terror na Terra, legal. E a Soul Society meio que desconfiava que tinha alguma coisa nesse sentido e já estava preparada pro plano B, caso o Aizen fizesse alguma malandragem, então ficou uma coisa interessante e a guerra se prepara, né? Agora é hora da guerra. O Kyoha vai para enfrentar o Ichigo e o Ekumundo, e o Aizen e o resto dos seus espadas vão enfrentar os Shinigami que estão lá para proteger a Terra. E aí é nessa hora que entra o Turn Back the Pendulum, que eu não ia comentar hoje, como eu disse, mas como eu vi que o arco da guerra em si tem mais de 100 capítulos, eu não quis acrescentar mais 12, então eu preferi acrescentar mais 12 aqui, né? E Turn Back the Pendulum, meus amigos, é um arco ou uma parte de Bleach que a galera elogia muito e que eu vou elogiar também. Talvez... não sei, baseado no que vocês dizem, eu tô desconfiando disso. Talvez seja a última vez que eu vá elogiar Bleach realmente de maneira muito intensa, né? Eu que tava adorando tanto a história até o Ekumundo, já comecei a descer a madeirinha o Ekumundo e vocês estão dizendo que o que vem adiante é ainda pior. Mas Turn Back the Pendulum é muito bom, realmente. Eu não vou me estender muito aqui, até porque essa parte tem apenas 12 capítulos, é uma parte pequena, mas eu vou dizer apenas o seguinte. Turn Back the Pendulum é muito bom, o arco do passado é muito bom, porque ele acerta em todos os níveis que ele tenta atingir. Ele acerta em 3 camadas diferentes. A primeira camada é a camada mais superficial, é a ponta do iceberg, é a camada da curiosidade. Turn Back the Pendulum é muito interessante porque ele nos dá mais contexto acerca de vários personagens e de várias perguntas que a gente tinha no nível da história e que a gente não tinha a resposta ainda. Então, por exemplo, a gente sabia que o Urahara fugiu da Soul Society. Por que ele fugiu da Soul Society? O que é que aconteceu? A gente sabia que o Urahara tinha criado a Hogyoku, que está agora causando problemas para todo mundo, né? Porque o Aizen pegou esse artefato e o arco da Soul Society só existiu porque o Aizen queria esse artefato. Por que é que o Urahara criou isso daí? Ele tinha boa intenção, tinha até esse misterinho no fundo, né? O Urahara é um cara de boa intenção ou não? Por que é que ele criou essa parada aí? E por que é que ele foi punido pela Soul Society e teve que fugir pro mundo dos humanos? Ele foi banido, né? Pro mundo dos humanos. Pronto, as coisas estão todas explicadas em Turn Back the Pendulum. Outra coisa, como é que um doente mental feito Mayuri pode ser um Capitão Shinigami? Turn Back the Pendulum explica. Enfim, a gente vai descobrindo as coisas, né? Como é que elas se dão. A gente vai... vários dos personagens que a gente conheceu lá atrás, no arco da Soul Society, a gente recebe mais contexto acerca deles aqui. A gente recebe mais contexto acerca dos Vizards aqui. E essa é a segunda camada. A primeira camada é a pura curiosidade, né? Então, várias questões que estavam em aberto são fechadas aqui. O mundo vai ficando um pouco mais... faz um pouco mais de sentido pro leitor. A gente vê o Byakuya no início da carreira dele, como é que ele aprendeu certas técnicas com a Yuroichi. A gente vê essa relação, a gente vê tudo, né? A segunda camada, como eu já adiantei, é que ele funciona também, já um pouco no nível um pouco mais profundo, ele funciona como um ótimo amarrador da história. O Turn Back the Pendulum funciona como um ótimo amarrador da história. Porque ele conta a ligação dos Vizards com os outros personagens. Porque até aquele momento, os Vizards estavam meio que deslocados. E eu não falo isso no sentido ruim, não. Vocês viram o vídeo que eu comentei isso, retrasado. Que eu estava achando muito interessante o papel deles no roteiro. E eu disse, eles estão em aberto. Eles ajudaram o Ichigo agora, mas eles estão em aberto. Porque eles estão dando a entender que eles não gostam muito de Shinigami, não gostam muito de humano, não gostam muito de nada. Então talvez eles sejam até vilões. A gente não sabe quem são esses personagens. Eles estão aí, eles são fortes, eles vão ter um papel importante, mas a gente não sabe muito bem o que é.
Agora a gente sabe o que é. Com Turn Back the Pendulum a gente descobriu qual é o papel deles nessa história toda. Então serviu como um amarrador da história. A partir do momento em que ele mata a nossa curiosidade quanto aos Vizards, eles amarram a história melhor. Eles ligam esse grupo que estava meio deslocado à controvérsia que vai ser resolvida. Então agora a gente sabe qual é a posição deles na guerra e a gente sabe por que eles têm essa posição na guerra que virá. Então a guerra vai acontecer, esses personagens estavam meio soltos ali, agora eles não estão mais soltos, eles estão encaixados. Então Turn Back the Pendulum serviu para amarrar tudo que estava meio solto em relação aos personagens, em relação às partes dessa guerra, enfim. Então funcionou muito por isso também. E a terceira camada, que é a mais profunda de todas, é porque ele funciona no exato lugar onde ele foi colocado. Porque a gente fica pensando assim, né? A gente pensa nessas escolhas. Qual é a hora certa de mostrar? Qual é a hora certa de passar certas informações para o público? E desse ponto de vista, eu acho que Turn Back the Pendulum está no lugar certinho. Você faz o arco, você mostra os Vizards lá atrás, depois você desenvolve a questão dos Arrancers, a questão do Aizen, e aí você traz a explicação. Porque tecnicamente falando, o Kubo poderia ter mostrado um flashback antes de mostrar os Vizards, por exemplo. Logo depois do arco da Soul Society, ele puxava um flashback, a gente conhecia todo mundo e depois a gente via esses personagens aparecendo no tempo presente. Mas eu acho que alguma coisa teria se perdido aí. Eu acho que se ele tivesse feito essa escolha, primeiro que ele teria perdido todo o mistério que ele construiu em torno dos Vizards, né? Os Vizards são ou eram personagens bem misteriosos até esse momento, e eles eram intrigantes. O leitor ficava instigado, ficava curioso para saber qual era o papel deles na guerra, qual era o papel deles no mundo geral de Bleach. E se ele tivesse começado revelando já o flashback, esse valor do mistério, da curiosidade, teria se perdido. Então já é um motivo pelo qual foi mais correto ele botar agora do que ter botado antes. O segundo motivo é que, justamente por conta dessa questão do mistério, quando você resolve um mistério, você impacta na mente do leitor, porque você deixa ele atiçado e depois você dá a recompensa para ele. Você diz, tudo isso que você ficou criando essa expectativa, tá aqui a resposta. Quando a resposta é satisfatória, você impacta na experiência do leitor como um todo. Se ele tivesse mostrado antes, esse impacto não teria acontecido. Ele teria que buscar um outro tipo de impacto, que é, como esses personagens estão hoje em dia, olha como eles vão aparecer na guerra e tal. Do jeito que foi feito, ou seja, invertendo a ordem, primeiro você mostra eles no presente, mostra que eles são fortes, mostra que eles têm alguma coisa mal explicada, e depois você explica, você meio que faz a lógica do você primeiro vende a necessidade para depois dar a solução, ao invés do contrário, né? Então você primeiro cria no leitor a necessidade de saber e depois você vai lá e sacia essa necessidade de saber. Então a experiência fica mais interessante. E aí esse mistério ficou pendurado, né? Até o momento que ele veio e amarrou tudo. Então ele primeiro colocou as pontas soltas e depois ele amarrou. Então eu acho que o Turn Back the Pendulum também funcionou no momento em que ele foi colocado. Fora que, como é um pequeno arco de 12 capítulos que não tem nenhuma luta, ele serviu para dar uma respirada, porque, como eu disse, o Ekumundo foi luta atrás de luta, e Turn Back the Pendulum foi um período no qual só teve história, só teve enredo. Tudo aquilo que faltou em Ekumundo sobrou aqui. Então é enredo, é personagem, é amarração de roteiro, é trama, e nenhuma luta. Então também isso serviu porque a gente sabe que a Guerra de Karakura vai ser um monte de luta uma atrás da outra também. Então até para a administração dessas coisas foi bom que Turn Back the Pendulum tivesse aqui e não lá atrás, porque senão, bicho, ia ser um arco de 75 capítulos só de luta, depois ia vir uma guerra de mais 100 capítulos só de luta, aí não tem quem aguente, né? Então ele ganhou com questão de mistério, ele ganhou com questão de amarração de roteiro e ele ganhou porque ele saciou nossa curiosidade. Então Turn Back the Pendulum é uma partezinha muito curtinha, mas é excelente e acerta em tudo que tenta. Tenho medo de que seja a última vez que eu elogie Bleach com tanta convicção, com tanto entusiasmo, porque pelo que vocês me falaram, a partir de agora é só ladeira abaixo. Mas como eu já disse no vídeo passado, eu já vi coisas boas vindo de Bleach, inclusive Turn Back the Pendulum. Então estou na torcida para que eu possa apreciar o que vem a seguir. Apesar de vocês falarem mal, eu vou de mente aberta, certo? Por enquanto é isso. O vídeo ficou muito longo, porque quando eu faço vídeo sem roteiro eu fico com muita lenga-lenga e o vídeo fica longo. Agradeço a quem ficou até aqui. Peço de novo que deixe o like. Se você já deixou, você vai manter, porque eu sei que você gostou do vídeo. Se você deixou a inscrição, você vai manter, porque você gostou do vídeo. Você quer ver o que eu vou falar no futuro de Bleach e de outras obras. E se você não fez, eu tô dando outra oportunidade para fazer agora. Ajuda o canal, vamos crescer, vamos chegar em 2.000 inscritos algum dia, eu espero. Enfim, por hoje é só. Até a próxima, senhores. Segunda-feira tem Narutinho. Valeu.